Essas histórias são reais. Aconteceram na minha escola, um lugar comum de dia, mas um berço de medo à noite. Aninhada no final de uma estrada sinuosa, a escola ficava isolada, quase engolida pelos milharais. Era um lugar de sussurros e sombras, onde a realidade e o sobrenatural se confundiam. Passei muitas noites dentro de suas paredes, atraído por uma força inexplicável. O pavor se acumulava em meu estômago, uma premonição arrepiante dos horrores que me aguardavam. Em uma noite, o ar estava pesado com a promessa de uma tempestade. O vento uivava como uma alma penada, açoitando os galhos contra as janelas. A primeira história veio da Sara, uma garota conhecida por seu comportamento quieto. Sua voz tremia enquanto ela contava sua experiência. Algumas semanas antes, Sara havia ficado até tarde para praticar piano. Quando os últimos raios de sol se desvaneceram, ela sentiu uma presença fria ao seu lado. Virando-se lentamente, seu coração martelava no peito. Parada na porta estava uma mulher vestida com um longo vestido branco. Sara congelou, paralisada pelo medo. O rosto da mulher estava obscurecido pela sombra, mas Sara podia sentir seu olhar frio e penetrante. O ar ficou pesado, tornando difícil respirar. Tão repentinamente quanto apareceu, a mulher desapareceu, deixando Sara tremendo no banco do piano. O Marcos, um garoto conhecido por seu ceticismo, zombou da história da Sara. Mas nem ele pôde negar os eventos que se desenrolaram na semana seguinte. Ele estava sozinho na biblioteca, trabalhando em um projeto. O silêncio foi quebrado pelo som de crianças rindo e brincando. Marcos se aproximou cautelosamente da porta da sala de aula. Ele pressionou o ouvido contra a madeira fria. Ele agarrou a maçaneta e a empurrou. A sala estava vazia. O riso cessou abruptamente, substituído por um silêncio sinistro. À medida que as histórias continuavam, senti um arrepio percorrer minha espinha. Esses não eram apenas contos. Eram experiências compartilhadas por pessoas que eu conhecia e em quem confiava. Até minha própria mãe, uma mulher de pragmatismo inabalável, tinha uma história para contar. Ela havia estudado na mesma escola, e suas lembranças eram ainda mais perturbadoras. Certa noite, enquanto caminhava da escola para casa, ela viu uma figura parada no meio da estrada. Era um homem, alto e sombrio, com olhos vermelhos penetrantes. Ele simplesmente ficou lá, observando-a enquanto ela passava apressadamente, com o coração batendo forte no peito. Quando ela olhou para trás, ele havia sumido. Seção 5. A noite em que as luzes se apagaram. O evento mais assustador, no entanto, ocorreu em uma noite em que a escola inteira parecia pulsar com energia paranormal. Uma tempestade violenta graçava lá fora, mergulhando a escola na escuridão. As luzes piscaram e se apagaram, mergulhando-nos em um abismo de escuridão. O pânico se espalhou pela sala enquanto os alunos sussurravam nervosamente entre si. Então, começou. Um zumbido baixo ressoou pelo prédio, aumentando constantemente de volume. Objetos começaram a se mover sozinhos, livros didáticos voando das prateleiras, cadeiras arrastando pelo chão. O ar ficou denso com a sensação de olhos invisíveis observando cada movimento nosso. Nós nos amontoamos, nosso medo uma presença tangível na escuridão sufocante. Seção 6. A história do zelador.
Quando a tempestade finalmente diminuiu e as luzes voltaram a piscar, fomos recebidos pelo caos. A escola estava uma bagunça, móveis revirados e papéis espalhados por toda parte. No dia seguinte, os sussurros sobre os eventos da noite anterior se espalharam pela escola como um rastilho de pólvora. Foi quando soubemos do Sr. João, o zelador idoso da escola. O Sr. João estava na escola há mais de 50 anos e tinha visto de tudo. Ele contou sobre crianças que morreram tragicamente no terreno da escola, seus espíritos agora presos dentro das paredes. Ele falou de entidades das trevas que espreitavam nas sombras, alimentando-se do medo dos vivos. Suas histórias nos deram calafrios, confirmando nossos piores medos. Seção 7. A busca por respostas. Determinados a descobrir a verdade por trás da assombração da escola, formamos um grupo dedicado a investigar a atividade paranormal. Armados com câmeras, gravadores de áudio e detectores de campo eletromagnético, passamos incontáveis noites explorando os corredores e salas de aula escuros. Capturamos EVPs, fenômenos de voz eletrônica, em nossos gravadores. Vozes desencarnadas sussurrando além-túmulo. Nossas câmeras capturaram vislumbres fugazes de figuras sombrias disparando pelos cantos de nossa visão. A cada evidência, nossa crença no sobrenatural se fortalecia. Seção 8. Um vislumbre na escuridão. Certa noite, enquanto investigávamos a antiga sala de música onde Sara tinha visto a mulher de branco, experimentamos algo verdadeiramente inexplicável. A temperatura despencou e uma onda de tristeza nos invadiu. Enquanto estávamos no centro da sala, ouvimos uma bela melodia tocada suavemente no piano. Era uma melodia assombrosa, bela e melancólica ao mesmo tempo. Ouvimos hipnotizados, até que a última nota se desvaneceu em silêncio. Seria este o espírito da mulher de branco, tentando se comunicar conosco? Seção 9. Enfrentando nossos medos. Conforme nossa investigação continuava, percebemos que a atividade paranormal não se limitava a ocorrências aleatórias. Parecia estar aumentando. Objetos se moviam com maior força, as vozes desencarnadas ficavam mais altas e as figuras sombrias se tornavam mais ousadas. Era como se os espíritos estivessem ficando mais fortes, alimentando-se do nosso medo. Apesar do nosso medo, continuamos a investigar, determinados a desvendar os mistérios da nossa escola assombrada. Consultamos especialistas em paranormalidade, pesquisando a história do prédio e da área circundante. Aprendemos sobre acidentes trágicos, assassinatos não resolvidos e espíritos inquietos em busca de paz. Seção 10. O inexplicável permanece. Até hoje, a atividade paranormal em nossa escola permanece um mistério. Nunca descobrimos respostas definitivas, mas ganhamos um profundo respeito pelo desconhecido. A experiência nos mudou, moldando para sempre nossa compreensão do mundo e das forças invisíveis que nos cercam. As histórias que compartilhei são apenas um vislumbre dos eventos arrepiantes que se desenrolaram dentro daquelas paredes. Elas servem como um lembrete constante de que algumas coisas não podem ser explicadas, apenas vivenciadas. Seção 11. Para sempre assombrada. Anos depois, a escola permanece como um testemunho do inexplicável. As histórias continuam a circular, passadas de uma geração de alunos para a próxima, garantindo que a lenda da nossa escola assombrada permaneça viva.
É um lugar onde o véu entre o nosso mundo e o reino espiritual é tênue, um lugar onde o medo e a admiração colidem. E embora alguns possam descartar nossas experiências como mera imaginação, nós sabemos a verdade. O paranormal é real e está mais perto do que você pensa.